dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. Soul, a well that never will run dry. I've rambled on my own, never believed. Lie to Me. Existe um seriado. Existia, né? Que pena, ele acabou. Sim, ainda passa, mas não fazem mais. Minta para Mim é o nome do seriado em português. E eu gosto demais. Eu gosto tanto que eu nem via sozinho. Eu via com o Mateus, assim, porque a gente gostava de conversar a respeito do seriado. Edgar Allan Poe, um escritor americano famoso, que já morreu há tanto tempo, ele diz assim: eu não tenho fé na evolução e aperfeiçoamento humano. Eu acho que o esforço humano não terá nenhum efeito apreciável sobre a humanidade. O homem é agora apenas mais ativo, não mais feliz, não melhor, nem mais sábio do que ele era há 6.000 anos atrás. Edgar Allan Poe viu claramente a depravação do coração humano. Então, como eu estava dizendo sobre o seriado, a série de TV, ele fala sobre um especialista, Cal Lightman. Ele convida, meio assim que no título, né? Minta para mim, porque o seriado é sobre o suporte que ele dá às investigações do FBI, porque ele é um especialista em perceber as pessoas que estão mentindo. Isso é baseado em estudos sérios, né? De que as expressões, há centenas de expressões faciais no olho, na boca, enfim, todo o rosto, quando alguém está mentindo, nas mãos, expressão corporal. E o grupo Lightman, eles são especialistas em olhar para a pessoa que está dando a sua versão e interpretar essas micro expressões da face, do corpo, e tudo isso é baseado, inspirado na obra de Paul Ekman, que é um grande especialista mundial nisso, né? Doutor pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, e realmente apoia o FBI na entrevista de terroristas, enfim, eles não são mágicos que olham para a pessoa e sabem a verdade do que a pessoa, mas eles sabem que a pessoa está mentindo. Ou seja, há algo no homem, ainda há fragmentos, não é, daquilo que o homem foi o dia, uma ruína, que impede o homem de mentir, sem que essas expressões apareçam. E isso foi estudado à exaustão, cada coisa dessa, e isso é interessante, é independente de cultura. Ou seja, o cara pode ser japonês, que é uma outra cultura, você vai pensar, então essas coisas não aparecer, elas aparecem quando o homem está mentindo. A Bíblia diz assim em Provérbios 6, 16, 19, ou seja, você não pode mentir para o Lightman e para a sua equipe, eles sabem. A Bíblia diz assim, Provérbios 6, 16 a 19, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia ao fazer isso, contenda entre os irmãos. Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis para Deus. Ou Provérbios 12, 19, o lábio
verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento, por causa de Deus. Provérbios 20, 17, suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. É a promessa de Deus. Provérbios 21, 6, trabalhar com língua falsa para juntar dinheiro é vaidade e loucura, que conduz aqueles que buscam a morte. Sabe, a Bíblia trata a mentira com essa seriedade. Da mesma maneira que você não tem como mentir lá no seriado, como eu disse, Deus está sempre com olhos atentos, e Ele é muito melhor do que a equipe do Cal Lightman, para ver a mentira no coração, e esse é o veredicto de Deus. Apocalipse 21, 7 e 8, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos assassinos, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte é no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Ou Apocalipse 21, 27, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Houve Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os assassinos, e os idólatras, e qualquer pessoa que vive na mentira. O que eu quero que você veja, em todos esses textos, é que nós podemos jogar de maneira simples com a mentira, como uma questão quase indiferente, dependendo de como é a mentira, sabe? Mas a Bíblia diz que há uma conexão prática entre a mentira e os nossos corações, e que os escritores bíblicos jamais falam da mentira, o Espírito Santo, não é? Como algo normal, aceitável, ou a ideia de que existem mentiras brancas, mentiras inofensivas. Eles dizem que mentira é uma questão de vida ou morte, de estar em comunhão com Deus ou não, de viver para a sua glória ou para o seu prazer. Então nós fazemos bem em ponderar sobre essas coisas, nossas vidas, a sociedade que nós vivemos, o mundo. Então o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 4, 25, pelo que deixai a mentira. Paulo tinha nos primeiros capítulos de Efésios falado sobre a mais profunda doutrina para a igreja. O livro de Efésios já começa no primeiro capítulo lá no alto, lá na eternidade. Ele nos amou e nos predestinou, escolhidos antes da fundação do mundo. Começa com as doutrinas que as pessoas pensam que o cara só pode aprender lá no fim da vida, porque é alto demais, não pode ensinar as pessoas. Mas depois que Paulo fala sobre toda a doutrina lá da eternidade, a cruz, ao estado que o homem estava, ao resgate, a nós sendo colocados no corpo de Cristo, ele começa a aplicar essa verdade. Conhecer as verdades profundas de Deus tem uma aplicação prática na vida. Paulo sempre faz isso. Então ele começa dizendo aqui, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. O Evangelho de Jesus então é prático, as doutrinas profundas sobre Deus, a verdade que nos regenera, nos leva a uma espécie de vida. Agora, as razões que a Bíblia dá para nós vivermos essa vida, nunca é a que a sociedade dá. Sempre as razões bíblicas são razões evangélicas, é por causa do Evangelho, sabe? O mundo nos dá razões para não mentir, não é? Nossa cultura, a moralidade, o código de honra, de comportamento. A mentira é algo feio, a mentira pode prejudicar alguém, mas também há mentirinhas que não têm importância, porque não é nada demais. A Bíblia nunca nos dá as razões do mundo, isso é moralismo. As razões que se acham na Bíblia são sempre razões cristãs.
Sempre que a gente não faz algo, nós temos que pensar se o que nos impulsiona são razões bíblicas. Então, se nós examinarmos minuciosamente a injunção do apóstolo Paulo aos crentes lá em Éfeso, você vai ver, como em toda a carta, e como em todas as cartas, que ele começa com uma injunção negativa, depois a positiva, depois o motivo pelo qual nós fazemos isso. Então, a injunção negativa é: deixai a mentira. Tudo que ele tinha dito antes, deixem a mentira. Aí vem a injunção positiva: falai a verdade. Você deixa a mentira e fale a verdade um com os outros. E depois o motivo: porque somos membros um dos outros. Então, depois que Paulo fala sobre a vida regenerada, a vida que foi escolhida na eternidade, colocada em Cristo, as vidas pelas quais Cristo veio este mundo, morrer, pagar o pecado, Deus regenerar, colocar junto num só corpo, uma só fé, um só Pai, um só batismo, um só Espírito. Depois que ele fala isso, a primeira coisa que ele diz como grande característica dessas vidas, que compõem o corpo de Cristo, a primeira coisa que ele inclui na lista é: deixai a mentira, ou a falsidade em termos gerais, porque nós sabemos que é possível mentir sem usar palavras, é possível mentir por aquilo que nós deixamos de dizer. Martinho Lutero, por exemplo, isso nós temos que estar sempre atentos. Ele dizia assim: se eu professar com a voz mais alta, porque muitas vezes nós ouvimos heresias terríveis sendo pregadas, mas tem pessoas que não pregam heresia nenhuma, mas no entanto é tão ruim quanto que prega heresia. Por quê? Ele só fala verdades, mas só verdades que não deixam ele mal com o mundo que nós vivemos. Então você pode escolher na Bíblia algumas verdades e falar sobre elas, sabe? E são só verdades que você sabe que a tua cultura não vai ter uma visão negativa a seu respeito, e também que não te deixem mal. Mas Lutero diz: não, nós temos que atacar aquilo que o diabo e a nossa geração está atacando, mas na verdade de Deus. A nossa geração tem que ouvir de nós o contra-ataque àquilo que eles estão defendendo com mais força, que desonra a Deus. Senão nós somos mentirosos, apesar de estarmos falando coisas verdadeiras. Então Lutero diz assim, abre aspas: se eu professar com a voz mais alta e mais clara, expondo cada porção da palavra de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão naquele momento atacando, eu não estou confessando Cristo. Apesar de estar ousadamente pregando verdades sobre ele. Onde a batalha se enfurece, ou seja, onde o mundo e o diabo estão atacando a verdade de Deus, onde a batalha se enfurece, é lá que a lealdade do soldado é provada. É ser constante em toda a frente da batalha. É uma completa desgraça se ele se recusa nesse ponto específico que o inimigo está atacando furiosamente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: é onde a batalha está acontecendo que o soldado mostra que ele é valoroso. Se estão atacando a verdade de Deus sobre o casamento, nós temos que mostrar a verdade de Deus a respeito disso. Se estão atacando a verdade da glória de Deus, o mundo tem que ouvir de nós. Nós podemos falar sobre, justiça social só, porque isso não vai nos deixar mal com o mundo, nem com a nossa cultura. Lutero diz: isso é negar a verdade. Por quê? Porque é fácil agirmos assim, professar apenas as doutrinas que não nos deixem expostos à fúria do mundo. E é o que Lutero e os reformadores fizeram, se colocaram expostos. E Paulo: nós somos todos os dias entregues à morte por amor a Cristo. Nós não falamos só aquelas coisas que as pessoas podem dizer: pô, muito bem, isso é muito bonito. Nós atacamos lá onde a verdade de Deus, naquele instante, por Satanás e pela cultura, está sendo atacada. Lutero diz: não fazer isso é ser mentiroso, é pregar o erro, apesar de estar pregando verdades a respeito de Cristo, porque naquele ponto exato que o mundo e o diabo estão atacando, por exemplo, na nossa sociedade, você pode falar sobre a violência, assalto, mas não muito sobre o aborto, porque as pessoas que odeiam assalto, nossa sociedade promíscua, defende o assassinato de milhões de crianças.
Não há nenhuma outra espécie de violência que mate tanto os seres humanos quanto o aborto no mundo. Milhões, nenhuma guerra, nenhum genocídio, nem Hitler em toda a sua maldade matou tantas pessoas quanto anualmente os seres humanos matam seres humanos nas clínicas de aborto. Mas um monte de gente, toda a nossa cultura sofisticada, defende isso. O mundo mais culto, os países mais cultos, defendem com mais ardor. Então, Lutero diz, se nós não mostramos, porque isso vai nos colocar numa situação contrária, ou casamento, ou qualquer coisa assim, então nós recuamos, onde o mundo ataca furiosamente, nós recuamos com medo, porque nós somos totalmente desleais, Lutero diz, e mostramos verdadeira lealdade com o mundo e com a nossa cultura. Então nós só podemos pregar verdades, mas apenas aquelas verdades que não nos deixam em mais lençóis com a nossa cultura e com o nosso mundo. Nós estamos mentindo pelo que nós não falamos. Então por que Paulo começa a falar sobre a mentira? Sem dúvida, há muitos motivos para isso, não é? E ele foi impelido a colocar isso em primeiro lugar, porque isso é importante, parece quase mecânico. Paulo estava falando sobre um novo homem. Ele diz assim, que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na justiça e na santidade da verdade. É sobre isso que ele estava dizendo. Então, se o homem é criado na justiça, na santidade da verdade, a coisa mais essencial na vida cristã é a verdade, Isso faz com que a vida cristã seja um completo contraste com a vida do mundo à nossa volta. E o apóstolo Paulo descreve o velho homem. Como é o velho homem? Vocês são novas criaturas, regenerados. Como é o velho homem? Ele fala sobre a corrupção. Eles vivem na concupiscência da mentira, do engano. Essa é a característica da vida pecaminosa, Paulo diz. Então deixai a mentira. É por isso que é a primeira coisa. Agora, por quê? Por que isso é tão importante? De onde vem a mentira? Nós podíamos pensar. Em Efésios 4:25, como nós lemos, ele diz isso, deixai a mentira, falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Mas no versículo 22, ele tinha dito que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Como ele se corrompe? Pelas concupiscências do engano. Então no versículo 5, ele usa a mesma palavra, deixai, despojai, se despojem do velho homem. Aqui em português é usado palavras diferentes, mas no grego é a mesma palavra. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aqui ele diz, se despojem da mentira. Ele está dizendo, é a mesma coisa. Se despojar do velho homem, em primeiro lugar, é deixar a mentira. Portanto, é deixar toda a falsidade. Cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ou em outra versão, por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, fica claro, qual é a grande característica da velha natureza? A mentira. Qual é a grande característica do mundo? A mentira. Qual é a grande característica da nossa cultura? A mentira. Toda a vida do homem é baseada na mentira, nas concupiscências da mentira, nos desejos da mentira, nos desejos do engano. Então, se despojar da velha natureza, especificamente, Paulo diz, é deixar a mentira. Então, o homem não regenerado está corrompido, ele diz. Por quê? Por causa dos desejos. Os desejos são um problema, mas a gente sabe que desejo não é problema nenhum, não é? O desejo não é ruim. O problema é que dos desejos do homem são os desejos do engano. O problema aí é o engano, é a mentira, e não o desejo. Não há nada de errado com o desejo em si. O que é ruim é porque esses desejos foram capturados pela mentira. Eles são guiados pela mentira. E esse desejo vai atrás das coisas erradas, por uma razão, porque nossos corações
foram enganados sobre aquilo que é verdadeiramente desejável, prazeroso. Então a mentira domina a vida do homem natural completamente. Em outras palavras, quando Paulo diz que a velha natureza é corrupta, ele está dizendo que a velha natureza é mentirosa, é alimentada pela mentira e é guiada pela mentira. E a corrupção de mentir vem desses desejos enganosos. Você vê os motivos pelos quais ele diz, isso não tem nada a ver os motivos pelos quais o mundo possa falar a respeito da mentira. Infelizmente, às vezes nós temos motivos que não são bíblicos. Nós mentimos porque temos desejos que não devíamos ter, é o que a Bíblia diz. A mentira revela esses desejos controladores que foram gerados pelo próprio engano. Nós estamos enganados, todos os homens naturais, sobre o que é verdadeiramente desejável. Então, quando Paulo está explicando isso, versículos antes, no versículo 18 e 19, ele diz: por que o mundo é assim? Porque ele é enganado e levado pelas concupiscências da mentira, porque eles são entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. A nossa dureza contra Deus leva à escuridão das nossas mentes. É o que Paulo diz: o mundo está na escuridão. A escuridão não está no mundo, no sentido externo. A mente de todo o mundo está na escuridão. E agora, nessa escuridão e nessa ignorância, o homem não sabe mais o que realmente é valioso e desejável. E agora então ele está aberto a todo tipo de mentira, desejos enganosos, e ele fica então nas mãos do pai da mentira, Satanás. O mundo jaz no maligno por causa da mentira. É isso. Como Jesus diz em João 8:44, os desejos enganosos levam os homens a mentir. É por isso que Paulo diz: quando você é liberto disso, deixa a mentira. Sabe, nós queremos ser específicos aqui. Todos os desejos que levam as pessoas a mentir podem ser resumidos em dois sentimentos: medo e cobiça. Medo e ganância. Dois tipos de medo e ganância, mas esse medo se divide em dois, e essa cobiça, essa ganância se divide em dois também, dois tipos de medo. Rapidamente, por exemplo, em Mateus 21, 23, 27, os anciãos, sacerdotes, fariseus, eles desafiaram a autoridade de Jesus e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, antes de responder a eles, fez uma pergunta para testar se eles amavam a verdade, se aquilo ali era uma pergunta de corações desejosos pela verdade. Qual é a autoridade? Nós queremos saber, nós queremos conhecer. Então Jesus queria expor se neles havia um interesse pela verdade, ou só uma justificativa para os seus corações entenebrecidos. Então Jesus falou assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês também, se vocês me responderem, eu respondo vocês. O negócio é o seguinte: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Agora nós podemos assistir como a mentira se forma no coração do homem. Como eu disse, é medo e cobiça que geram todas as mentiras, e o medo se divide em dois e a cobiça se divide em dois. Aqui nós vamos ver nessa história isso, rapidamente. Nós podemos ver os desejos que produzem a mentira. Então, a Bíblia diz que os sacerdotes, anciãos, fariseus pensaram, quando Jesus fez a pergunta, eles fizeram uma pequena reunião lá e pensaram: olha, se a gente vai para o negócio é o seguinte, se a gente falar nessa pergunta que ele fez, que o batismo de Jesus de João é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Agora, se a gente falar: não, esse batismo é dos homens, tem uma multidão aqui que acha que é do céu, então a gente vai ficar com...
Então você vê, esses homens estão com medo. A pergunta de Jesus colocou eles numa prova se eles amam a verdade. E agora 2 medos apareceram. A mentira sempre, esse é o nascedouro. Então eles responderam, na verdade eles mentiram. Vocês viram que eles não queriam responder que sim nem que não por medo. Se nós falarmos que sim, ele vai dizer. E esses medos nós vamos ver de que exatamente. Eles responderam para Jesus: nós não sabemos. Eles mentiram. Eles sabiam, mas eles não falaram que não sabiam, porque estavam com medo. E Jesus disse para eles assim: nem eu vou dizer para vocês então também com que autoridade eu faço essas coisas. Esse eu aprendo algo maravilhoso com Jesus. Sabe, nós não devemos nos gastar com quem não tem interesse na verdade. Ficou evidente que aquelas pessoas não tinham nenhum interesse pela verdade, na pergunta delas. Sabe, eles provaram que o profundo desejo do coração deles não era a verdade, que eles tinham medos e que eles estimavam segurança física, eles eram controlados pelo medo. 2 tipos de medo, sabe? Primeiro, eles tinham medo de perder a estima das pessoas. Eles podiam achar que aquele batismo não tinha nada de Deus, mas eles pensaram: pô, e a multidão? Eles vão ficar com raiva da gente. Eu não vou falar a verdade não, eu vou mentir, porque eu tenho medo da multidão ficar furiosa, e sabe lá o que eles podem fazer. E eles tinham medo também de serem expostos, que Jesus mostrasse que eles tinham os seus corações maquinavam argumentos que não eram verdadeiros. Por isso eles tinham medo de dizer que era, e Jesus ia dizer: então por que vocês não creram? Se o batismo de João é do céu. A verdade é que para aquelas pessoas a verdade era irrelevante. Era irrelevante porque eles amavam e tinham medo de algumas coisas. Então eles pensaram: Jesus vai mostrar a nossa inconsistência. E aí nosso ego, as pessoas pensam que nós somos caras consistentes, que nossos argumentos se baseiam na verdade, mas quando nós falarmos que é do céu e ele falar: por que vocês não creram? Todo mundo vai ver que a gente é inconsistente, que nossos argumentos vão para lá e para cá só porque nós jogamos com a mentira. Ou se nós, eles tinham medo então de admitir a inconsistência, e tinham medo também da multidão, e da atitude que a multidão podia tomar. Então eles não puderam responder a Jesus, sabe? João era um profeta, essas pessoas podiam ficar violentas. Então, em vez de dar a resposta que eles acreditavam que era a verdade, eles mentiram e disseram: nós não sabemos, nós não sabemos. O medo de perder a estima pessoal, o ego, e o medo de ser machucado fisicamente. Então, aqui estão os desejos do engano, a concupiscência do engano. Por quê? Porque eles acreditaram que a estima das pessoas é mais importante que a verdade. Sempre que você mente é por causa disso. Você é pressionado, sei lá, na universidade, você pensa: as pessoas vão me achar um idiota, eu vou dizer que não sei. O que você acha? Olha, Deus criou o mundo, todo mundo olha para você, e agora? Será que ele acredita em Adão e Eva? Você pensa: não, assim, eu não sei muito explicar. Você está igual aos fariseus. Você, em vez de responder a verdade, você pensou: o que as pessoas vão achar? Minha reputação de inteligente vai cair no chão. Você é a favor do casamento homoafetivo? Você pensa: cara, e agora? Está todo mundo olhando para mim, vamos chamar de homofóbico. O que eu respondo? Eu acho engraçado, quase sempre eu falo com meu filho, as pessoas dizem assim: não, eu não tenho nada contra, assim, mais ou menos, eu acho. Aí tu começa a não entender. E quase todo crente diz assim: não, porque eu tenho um monte de amigo homossexual. Eu penso: nem homossexual deve ter tanto amigo homossexual assim. Não, mas já viu isso? Quase sempre as pessoas dizem isso: não, eu não tenho nada, eu tenho um monte de amigo homossexual. Eu penso: onde é que esse cara anda? Não é? Sinceramente, no meu bairro lá, os meus colegas que eram homossexuais, nem eles deviam dizer: eu tenho um monte. Que monte é esse?
não é? Mas é assim, a pessoa não quer. Você fica pensando no que as pessoas vão dizer, é isso que eles fizeram. Então é uma mentira de que a estima popular é mais importante que a verdade de Deus. E você tem medo de perder isso, então você não fala a verdade. Às vezes você não diz a mentira, você fala igual eles. Eles falaram o quê? Não, a gente não sabe. A gente não sabe se é de Deus, se não é de Deus. Agora, é uma mentira. Isso é achar que a segurança física ou a estima do mundo, da sociedade é mais importante que a verdade. É uma mentira do diabo, é uma concupiscência do engano. Pergunte aos mártires, ouça Jesus. Jesus diz: nunca fuja da perseguição por omitir a verdade. Ele diz ao contrário: bem-aventurados sereis quando os homens vos perseguem por causa da verdade. Bem-aventurado, vocês não fogem, porque é muito mais feliz o homem que abraça a verdade e é perseguido. Assim, a mentira dos sacerdotes é produzida pelas mentiras de Satanás, de que a estima do mundo é mais importante do que a comunhão com Deus. Toda mentira está baseada assim. Nós somos enganados em pensar que o escárnio, o abuso, o deboche é mais terrível do que a desaprovação de Deus. Quando nós agimos assim, nós fomos enganados por Satanás, que nos convenceu de que essas coisas são piores do que a desaprovação de Deus. Então nós mentimos. 2 tipos de medo, e depois 2 tipos de cobiça. Eu estou no começo e já tem 30 minutos. Os 2 tipos de cobiça é ganância por dinheiro e ganância por elogio. Pense em Ananias e Safira. Sabe, eles venderam sua propriedade. Muitas pessoas estavam fazendo isso, vendia tudo e dava em oferta. Mas eles tiveram um problema quando venderam tudo e viram o dinheiro. Pensaram: puxa vida, quanto dinheiro. Então eles mentiram. Eles deram dinheiro e falaram: nós vendemos a propriedade e está tudo aí. Está tudo aqui. Foi algo espontâneo. Mas Pedro disse assim em Atos 5:3: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir ao Espírito Santo? Satanás está novamente, no centro disso. Por quê? Qual foi o medo de Ananias e Safira, a cobiça que dirigiu eles? Eles pensaram, por exemplo, que é mais abençoado manter do que dar, o que é muito comum. Mas isso é uma mentira. Jesus diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas quando a mentira no nosso coração, engendrada por Satanás, diz: dar é ruim, receber que é bom, que é bom, então a mentira gera, essa mentira de Satanás gera isso. Eles tinham um anseio pela glória de dar, mas é a mentira oposta a que Cristo diz: mais bem-aventurada coisa é dar. Satanás podia ter sugerido muitas coisas, Ananias e Safira, olha, as despesas estão chegando, Ananias, você já está meio velho, você precisa guardar um pouco para o futuro. Pense em você e Safira aí já velhos, e pensa também quanto você trabalhou para comprar essa propriedade, assim um desejo enganoso nasceu no coração dele e deu luz à mentira. E Ananias caiu morto, e a sua esposa caiu morta, e a Bíblia diz que um grande temor tomou conta da igreja. Então, medo e 2 tipos de ganância. Essa é a ganância que o dinheiro podia comprar. Ele reteve. Por que ele reteve? E disse que estava dando tudo. Porque ele pensou que parte do que ele reteve ele ia poder comprar algumas coisas que, como eu disse, o seriado é Lie to Me. O seriado é assim porque o cara está dizendo: minta para mim, você não vai conseguir, eu vejo que você está mentindo, eu sei. E eu estava lendo que numa obra dessa pessoa que inspirou o seriado, num trabalho dele lá na universidade
da Califórnia, que ele diz que pessoas que se conhecem nas primeiras horas que conversam tendem a mentir muito. Por quê? Porque querem causar uma boa aparência. E como é que você está? Tudo bem? De onde você é? Aí o cara pensa, se eu falar uma casa que eu morava, o bairro, o cara já vai ter uma visão errada de mim. O cara tem que dar uma melhorada. Onde é que tu estudou? Por que tu fez? O que tu faz? Pô, se eu falar... O cara quer causar uma boa aparência. Essas primeiras interações tendem a gerar muitas mentiras. As pessoas gostam de contar porque ela ama, é a ganância por dinheiro e o ego do seu valor que está em jogo. Então, voltando a Efésios 4:25, a verdade de Deus em nós gera veracidade, que tira de nós esses medos, esse medo que se divide em dois, e esse desejo que se divide em dois. Então, em conexão, versículo 22 e 25, fala que a velha natureza, ela é escrava da mentira, por causa desses medos, da mentira de Satanás, que gerou esses medos e esses desejos, porque está escravizado aos desejos que são baseados no engano. Ou seja, sempre são as mentiras de Satanás que geram as mentiras de todos os pecadores. Que mentira? A mentira, por exemplo, de que o sexo, como Deus disse que não é para ser, tem um prazer tal que é mais valoroso que a comunhão com Deus. Que reter o dinheiro, foi o que Ananias pensou, seria mais prazeroso do que a comunhão com Deus. Assim Paulo diz, que quanto ao trato passado vos desposeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então as mentiras de Satanás, e no coração caído do homem, gerando aqueles desejos enganosos, tem que ser substituídas pela verdade de Cristo. Se você é uma nova criatura, é o que Paulo diz no versículo 21, se é que tendes ouvido, se é, e nele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus Cristo. Você vê que todo o tema é a verdade e a mentira, como a verdade está em Satanás, como a mentira está em Satanás, como a verdade está em Cristo, as concupiscências do engano, a nova vida que é criada na justiça, na verdade, na santidade. Ou seja, o que gera veracidade nos santos é a verdade como está em Cristo. Este é o significado do versículo 23. É como nós somos renovados em nossa mente, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Essa é a maneira, esse é o caminho. A mente tem de ser preenchida com a verdade no combate contra toda mentira e engano. E a verdade virá da justiça e da santidade, e parte disso se revela em primeiro lugar, o apóstolo diz no versículo 25, deixem a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Então nada é tão característico da vida cristã como o fato de que nós pertencemos ao domínio da verdade. Descrevemos o que aconteceu conosco como? Sair das trevas para a luz. Descrevemos alguém que foi regenerado como alguém que viu a verdade, contemplou a verdade, conheceu a verdade, e a verdade o libertou. É isso. Estamos dizendo que a verdade, e nenhuma outra coisa a não ser a verdade de Deus, libertou o homem. E a única coisa, a vida que está além de todo o propósito de Deus, são a da concupiscência da mentira. E nós nesta noite estamos reunidos para dar graças a Deus, porque fomos libertos do mundo que é governado por Satanás, por causa das mentiras, do coração entenebrecido, da mente entenebrecida que entrou no homem, e gerou então esses desejos e esses medos. E nós nos gloriamos no nosso Salvador, como diz Paulo a Timóteo, para que sejam salvos, para quê? Para que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é ser salvo? É chegar ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Então em sua primeira epístola, João argumenta repetidamente
no sentido de que o cristão está no reino da verdade. Ele é luz, ele está na luz. Eles foram trevas, agora eles são luz. E o indicativo disso é de que eles vivem na verdade. A totalidade da vida deles só é vivida de modo legítimo, assim, na verdade. E é isso que Paulo está dizendo, é a primeira grande característica do homem que está em Cristo. Pelo que deixar a mentira, ela é totalmente incompatível com a verdade que libertou vocês. Esse é o primeiro passo prático, e esse ensino está em toda a Bíblia. Por exemplo, sabe, por tudo aquilo que Deus é. Essa é a primeira razão. O início de Tito é extraordinário. A Bíblia diz assim: o Deus que não pode mentir. Qual Deus? Nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós nos achegamos a Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Que Deus? O Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Isso é Deus. Em outro lugar, Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Que tremenda declaração a respeito de Deus. Seria uma contradição, Deus não pode mentir. Essa é uma impossibilidade para Deus. Não é que Deus não mente, não é que Deus não gosta de mentir, não é que Ele não gosta de mentira. Deus não pode mentir. É uma contradição com o que Deus é. Essa é a sua própria natureza, a natureza do seu ser. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não pode ser tentado pelo pecado, porque o pecado é uma concupiscência da mentira. Deus é a verdade essencial, Ele é a verdade perpétua, é a verdade eterna. E ser cristão significa que nós fomos trazidos para a comunhão com esse Deus, que é a verdade. Então você vê quando Paulo diz: deixa a mentira, parem de mentir. Ele não está interessado naquilo que nós podemos chamar de moralismo humanista. Por quê? Para de mentir, por quê? Porque a sociedade, rapaz, é muito ruim por causa das mentiras. Não, a razão não é essa. As razões são sempre evangélicas, fluem sempre da verdade do Evangelho. Ele não diz que meramente mentira é terrível, porque causa dano às pessoas, causa dano, e isso é terrível mesmo, e causa mesmo. Mas os cristãos têm razões maiores, razões infinitamente maiores. Nós fomos reconciliados com Deus, nós falamos que conhecemos Deus, nós falamos que somos amigos de Deus, nós estamos em comunhão com Deus, e Ele é o Deus que não pode mentir. Então o apóstolo João acentua isso e diz: todo aquele que diz eu conheço, no entanto não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por quê? É impossível dizer que anda com Ele e ao mesmo tempo está nas trevas, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma, não é? Então conhecer Deus, ter comunhão com Ele, significa necessariamente que a verdade é a prática habitual da vida. Davi entendeu isso, e foi isso que perturbou Davi, sabe? Ele disse: eis que tu amas a verdade no íntimo. Quando Davi estava se consertando com Deus, eis que amas a verdade no íntimo, ele está dizendo o seguinte: Deus, tu não admite nenhum disfarce, nenhum fingimento, nenhuma mentira pode prevalecer diante de ti, não é isso que eu quero fazer. É por isso que Davi, ele não diz: olha, mas também Deus, a Betsabá foi tomar banho nua lá na varanda, por isso que eu pequei. Ele não faz isso, ele não diz: ó Deus, também foram os meus hormônios. Ele está dizendo: Deus conhece a verdade no íntimo. Se o Karl Lightman diz: minta para mim, rapaz, que eu vou saber, Davi está dizendo: não minta para Deus, não levante esses argumentos. Ele está dizendo: o meu pecado fluiu da concupiscência mentirosa, não foi por nenhuma dessas razões. Eu sei, Deus, que tu amas a verdade no íntimo, e eu sei que agora tu está olhando para dentro do meu coração e que tu queres ver a verdade. Então ele está dizendo: não faz sentido fingir aqui, não vale tentar esconder coisa alguma, não vale tentar culpar ninguém, porque tu amas a verdade no íntimo. E se eu não for completamente sincero aqui, se eu ousar,
se eu não for completamente honesto, tudo isso não valerá nada, eu vou continuar debaixo da mesma situação. Então ele não fala sobre a culpa de Betsabá, sobre hormônios, sobre ser, sei lá, dependente de sexo, todas essas coisas que nós levantamos para esconder a verdade sobre nós, terrível, quando nós estamos assim. Então os homens podem enganar os seus semelhantes, mas Deus vê todas as coisas, Deus exige isso, é o que ele está dizendo. Por isso que João disse, se você diz que anda com Deus e ao mesmo tempo vive uma vida que expressa trevas, você é mentiroso. Paulo diz, deixar a mentira, ele bota isso no topo da lista do homem regenerado, em primeiro lugar, deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Agora, pense nas palavras subsequentes do apóstolo Paulo. Como é certo dizer que nada representa tanto Deus como a verdade. Agora, o oposto também é verdade. O diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. E Jesus diz que ele mente desde o princípio. Então, no capítulo 8 de João, aquelas pessoas se opunham à verdade, mas elas diziam que se opunham por bons motivos. Elas ocultavam as concupiscências do engano no coração delas. Elas sempre tinham uma desculpa para parecer que elas eram melhores do que elas eram. Então Jesus diz assim, vós tendes por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Que desejo? As concupiscências do engano, de que ter a aprovação da multidão é melhor, de que ter a aprovação do mundo é melhor. Vocês são assim. E ele foi homicida desde o princípio, e ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Enquanto Deus é a verdade, não há nenhuma verdade em Satanás. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, da sua própria natureza, porque ele é mentiroso, e ele é o pai da mentira. Então, sempre que o Novo Testamento fala sobre falar a verdade, ele nos dá motivos bíblicos, e nós, até disso, às vezes nós tentamos escapar diante do mundo, diante da nossa geração. Sempre que a Bíblia diz, não diga a mentira, mas nunca diz assim, porque a mentira é feio, porque a mentira faz mal. Não é meramente uma questão moralista, de ser como você é visto, ser um cavaleiro, seja um homem de palavra, de praticar umas coisas que sejam boas para a sua imagem. O mundo pode fazer isso, mas não o cristianismo. O cristianismo diz, porque a mentira é a expressão do diabo, porque Deus é a verdade. Essa é a razão. Não é a razão por causa do homem, porque que acontece, isso é periférico, a questão é essa. Você tem que fazer sempre coisas e colocar tudo num contexto cristão, bíblico, porque senão é só moralismo, não é? E o moralismo finalmente é a negação do cristianismo, porque ele acaba com a singularidade que só o cristianismo tem. Então nós falamos sobre a Ananias e Safira, sabe? Essa imensa diferença que existe entre a mentira e a verdade. Como nós vimos, eles deram, mas eles queriam a glória, mas eles estavam sendo enganados pela concupiscência do engano, que diz que mais bem-aventurada coisa é ficar do que dar, e daquilo que eles podiam ter com aquele dinheiro, eles achavam que aquilo era suficiente então para mentirem, para quebrar a comunhão com Deus, para terem uma justificativa. Eles deviam ter várias boas. Eles não falaram, a gente é ruim mesmo, a gente quer mentir para o Espírito Santo, a gente quer mentir para Pedro, o nosso plano é acabar falando uma grande mentira, tentar enganar Deus. Não é nada disso, ninguém é assim, não é assim? A concupiscência do engano diz, olha, esse dinheiro vai fazer falta, vocês falaram que estão dando tudo, mas sejam prudentes, é assim. Mas Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Mentira sempre expressa isso, sempre tem a ver com isso. É o que Jesus está dizendo para aqueles caras. Vocês estão preocupados com a opinião da multidão, mas vocês são filhos do diabo, porque isso aí é a concupiscência do engano. Vocês são como o pai de vocês. Não tente fazer dessa mentira de vocês algo bonito, porque isso está trazendo as entranhas daquilo que vocês são. Satanás encheu o coração de vocês. E para que Deus mostrasse quão terrível isso é, Ananias e Safira caíram mortos. E a Bíblia diz que é um terrível
temor tomou conta da igreja, para mostrar o terrível caráter daquele pecado particular, sabe? Nenhum mentiroso habitual pertence a Deus, porque o diabo é o pai da mentira, e nele não há verdade, e isso faz dele a encarnação do mal. Então olhe para o nosso mundo, sabe? Paulo está dizendo, se vocês são regenerados, a primeira coisa que vocês devem fazer, parem de mentir. Nada pode fazer um homem mais diferente do mundo à sua volta, caracterizado pelas concupiscências e mentiras do engano, do que ele ser um homem da verdade. Porque a mentira e a verdade são essa grande característica de Deus e de Satanás, do mundo e do homem regenerado. Então, quando João está estabelecendo o que significa ser filho de Deus, estabelecendo essas mesmas verdades, ele diz: sabemos que somos de Deus, por causa da verdade, e sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. É assim, os apóstolos sempre voltam aos fundamentos da fé, para falar sobre qualquer coisa, senão você só tem moralismo mesmo. Nós temos que examinar sempre tudo, e termos motivos bíblicos, cristãos e centrados em Deus. Assim, quando você diz para alguém na igreja, pare de mentir, as razões são as razões bíblicas. É a primeira grande característica que faz do homem completamente diferente do mundo. Não é aquela coisa de parar de mentir, a fachada, ou isso vai prejudicar. É sobre Deus, é sobre a sua natureza, é sobre Satanás, é sobre a sua natureza, é sobre a natureza do mundo lá fora, é sobre a natureza do homem regenerado. Temos que parar de mentir, porque o primeiro pecado do homem foi resultado de uma mentira. Esta é outra razão, o mundo é como é, tudo é como é, por causa de uma mentira. Aqui nós retornamos ao ponto como a verdade é fundamental. Quando Paulo fala sobre a tragédia humana, ele diz assim, na segunda carta aos Coríntios, 11:3, eu tenho medo que como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados também. Tudo isso, olhe para cada tragédia na vida, para cada sepultura no mundo, é por causa da mentira. Foi uma mentira sobre o caráter de Deus, uma mentira de que alguma coisa pode ser mais desejável do que Deus, a mesma mentira que está por trás de todos os pecados. Deus disse isso. Vocês acham que vão ser plenos? Ele não está limitando vocês. Deus tem interesses próprios. Quando Ele proíbe coisas, na verdade Ele está pensando nele. Ele sabe que vocês podem se desenvolver e ter coisas, e Ele não quer. Vocês vão se tornar como deuses, serão iguais a Ele. Vocês têm direitos. Isso não pode estar certo. Deus está contra vocês. Por que Deus, se é amor, não deixa vocês fazerem? Poxa, o que tem de mais? Essa foi a causa, a causa da queda. A explicação para todos os males do mundo é uma mentira. Todo pecado é uma repetição dessa mentira. Você pode achar incrível como é, mas todo pecado é a repetição disso. Você está tentado a fazer algo, você sabe que Deus disse que aquilo não deve ser feito, mas você é convencido de que há mais prazer naquilo do que na comunhão com Deus. É a mesma mentira, é sempre a representação daquilo que levou à rebelião do próprio diabo, do próprio Satanás e de Adão. Foi isso que levou o mundo para baixo. Paulo está dizendo, deixar a mentira, essa é a primeira grande característica. Eu diria em segundo lugar, que a mentira é a característica mais proeminente, ela é a razão de toda a tragédia, e ela é a característica mais proeminente de se viver em pecado. Sabe, você comete um pecado, você não quer ser descoberto, então você mente, para que ninguém saiba. Você quer esconder seus sentimentos que não são bons, como aqueles fariseus. Eles pensaram, se a gente falar que é de Deus, eles vão pensar que a gente é inconsistente. Se a gente falar, então vou mentir, para que ninguém saiba a realidade a seu respeito, em vez
que você contou a primeira mentira, você tem que contar a outra, e a outra, e esse é um processo para a vida. Você mentiu para manter a sua reputação. Agora, se você confessar a mentira, você vai perder a reputação duas vezes, a que você queria proteger antes e agora porque você é mentiroso. Então você tem que mentir pela terceira vez, e você multiplica isso pela vida. A vida do mundo é uma vida de mentiras e falsidades, por causa dos desejos mentirosos que controlam a sua vida. Não há outra característica mais profunda do pecado do que a mentira, o fingimento, em todas as relações do mundo, examinado por qualquer ângulo, até os melhores. Pense no momento que o ser humano está numa situação mais adequada, uma festa, o pessoal lá na boate, então o pessoal numa festa de casamento, o pessoal, todo mundo rindo, todo mundo arrumado, ninguém está com problema, sabe? O que você vê em ambientes assim do mundo? Camaradagem, um trato amigável, afabilidade, todo mundo abraçando todo mundo, sorrisos. Oh, quanto tempo! Sabe? Parece que todo mundo ali se ama, não é? Não seria essa o retrato da vida da sociedade mesmo, no melhor momento de alegria, todo mundo reunido? Agora, cada um senta na sua própria mesa e começa a dizer, viu o vestido daquela? Aquela ali é falsa. Se todo mundo ali começasse a dizer o que realmente pensa, ia ser uma tragédia, porque toda aquela festa está baseada essencialmente em mentiras. Essa é a vida da sociedade. Isso independe do refinamento, um ambiente chique, ou sei lá, um churrasco na laje, num lugar mais pobre que você possa imaginar, sabe? Fingimento, falsidade, representação, é a grande característica do pecado. E isso complica toda a vida do ser humano, como a vida é complexa por causa das mentiras que poluem a vida humana. A mentira, o fingimento, a dissimulação, a falsidade, quanta infelicidade tudo isso causa, é verdade. As suspeitas que isso levanta, a falta de sossego, a falta de repouso, a falta de tranquilidade, a falta de segurança, de confiança nos lares, no emprego, no ambiente de trabalho, tudo poluído. Imagine como se a mentira for banida do lugar. A Bíblia diz que o céu não entra mentira. Imagine se toda mentira é banida, quantos fardos são retirados? O abatimento, a tristeza, a infelicidade. Agora, a mentira, em terceiro lugar, mostra a natureza do pecado e da escravidão do homem. Mostra como o homem não tem nenhuma liberdade. Ele é escravo dessa natureza má, guiada pelas concupiscências do engano. Porque a mentira é a essência do pecado. Agora, o que causa a mentira? Não pode haver dúvida que a resposta é o ego humano. O ego é a causa fundamental do pecado, e ele se manifesta no interesse próprio e no egoísmo. Você pode dizer, bem, o que isso tem a ver com a mentira? É tudo, não é? Tudo. O ser humano é o único ser que fala. Tem o papagaio, mas ele não pensa muito. Os animais expressam a sua natureza pelo seu comportamento. Quando tu fala assim, pô, aquele cachorro ali é brabo, é por causa de quê? Porque o cachorro, você pensa, esse bicho é meio violento. Mas quando tu diz, essa mulher aí é brava, não é por causa disso, não é? Esse cara aí, sabe? Porque você vê se um cão é bravo ou feroz pelo seu comportamento. É assim com todos os animais. Mas, num certo sentido, só o ser humano tem a capacidade de falar. Essa é a sua glória e essa é a sua ruína. Paulo diz, não falem mentira, deixem a mentira. Não existe alguma coisa pela qual o homem expresse mais profundamente a sua personalidade, como aquilo que ele fala. Mesmo quando ele tenta esconder, a boca acaba falando coisas. E se ele não pode falar na frente de todo mundo, ele tem que falar com alguém. Ele tem que falar. Tem gente que diz, se eu não falar, eu vou explodir. É isso. O dom da fala
está ligado ao interesse próprio, ao egocentrismo, ao egoísmo do homem. E o homem deseja ser altamente considerado, a ser elogiado, a impressionar as pessoas, a ser importante. Queremos que todo mundo pense bem de nós, queremos que todos façam elogios à nossa pessoa, queremos ser importantes, queremos ter uma boa imagem. Então o que a gente tem que fazer? Então a gente mente, sabe? No mundo que está no maligno e todo mundo quer ser visto dessa forma, é o prato para todo mundo sair mentindo, porque todo mundo quer esconder a feiura do pecado dentro de si mesmo. Então você tem que fazer afirmações falsas sobre você, sobre outras pessoas. Então quando você vê a anatomia do pecado, você vê quão horrível ele é. E nós começamos a fazer afirmações falsas, invenções. E quando nós sentimos que isso agrada as pessoas, por que as igrejas pregam mentiras? Porque elas não pregam o evangelho? Porque descobriu que quando nós contamos essas mentiras, as pessoas gostam. Então elas ofertam, dão dinheiro, dão apoio. Então nós começamos a ocultar a verdade, omitir. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar nos ambientes que nós vivemos. Ou então, uma maneira comum de mentir é exagerar as coisas. Você tem que contar uma coisa, você conta aquilo e inventa um pouco. Aí você viu que agradou. Na próxima vez que você contar, você inventa mais um pouco. E aquilo agradou, e você inventa mais um pouco, faz mais floreio, tudo vai ficando mais pitoresco. E no fim, nada da tua história é verdade. Tudo é mentira. Sabe? Tudo saiu da sua própria mente, tudo porque você queria impressionar as pessoas. Por que será que a humanidade faz isso? Por que exagerar? Por que acrescentar coisas? Por que omitir outras? Por que fabricar? Por que inventar? Porque nós queremos que o mundo tenha uma boa opinião de nossa. Nós queremos ser objeto de inveja, ou de elevada consideração. Agora, veja o caráter terrível do pecado, a natureza do pecado, que é revelado na mentira. Quem você conhece que fala assim, olha, adoro pessoa mentirosa? Quem você conhece? Ninguém. Não é estranho isso? Mesmo um homem pecador, não há nada que ele despreze mais do que gente mentirosa, ele diz. Nós, um homem é assim. Nós desculpamos tudo, mas gente mentirosa não dá. Esse cara é muito mentiroso. Eu não confio nele. Mesmo a humanidade caída odeia o mentiroso. Agora, no entanto, a mentira é o mais comum e universal de todos os pecados. Isso mostra como o pecado domina o ser humano. Ele simplesmente é incapaz. Ele pode dizer, pois é odiável, mas eu tenho que mentir. Alguns são culpados de alguns pecados, outros de outros pecados, mas a Bíblia diz que todos os homens são culpados da mentira. Apesar de o próprio ser humano dizer que odeia alguém que mente, não é? Agora, se o ser humano odeia, diz que algo é feio em alguém, mesmo assim ele faz aquilo sempre, mostra como esse pecado e a concupiscência do engano domina completamente a vida dele. A mentira revela a natureza radical do pecado, porque não é apenas uma questão de atos de superfície, senão o cara parava. A Bíblia diz, é a revelação do ser essencial do ser humano. Vocês, um homem não regenerado, são como o pai de vocês. Vocês têm que mentir. A mentira faz parte da natureza caída de vocês. Tudo em vocês gira em torno do ego, de uma maneira profunda, e isso gera todas as mentiras, esse medo e esses desejos produzidos no ego e pelas concupiscências do engano que tem entrada no homem pelo entenebrecimento dos seus corações. Então não importa o quão refinado é alguém, quão culto, no círculo mais elevado e no mais baixo, vocês encontrarão a mentira em toda parte. Então, naturalmente, não há nada que difira mais
o homem regenerado do homem não regenerado, do que a verdade e a mentira. Por nenhum motivo moralista, por esses motivos, quanto mais refinado é alguém na sua mentira, quanto mais sutil, pior ele é. Não há nenhuma defesa para nenhum mentiroso, mas quanto mais sagaz, quanto mais as pessoas mentem por omitir, quanto mais elas manipulam, quanto mais elas tentam passar a ideia de que estão sendo verdadeiras, falando verdades, mas omitindo outras, se calando no momento certo, ou respondendo igual os fariseus, nós não sabemos, tentando passar aquela ideia de inocência enquanto mentem. Mais terrível é mostrada o caráter da mentira. Então, nós queremos finalmente, Paulo diz o negativo, deixai a mentira. Depois ele diz o positivo, falai a verdade. Depois ele diz o motivo, porque vocês são membros um dos outros. Vamos acabar com essa razão. Toda a doutrina sobre isso é inteiramente dedicada à igreja. Paulo vinha falando antes, em Efésios 4, nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. A igreja é um corpo, vocês são o corpo de Cristo, vocês são uma coisa só agora, sabe, interligados, compactos, vocês são membros ligados ao cabeça, Ele é a verdade. Então ele diz, deixai a mentira, que caracterizava, essa é a primeira coisa que caracterizava o mundo e Satanás. A verdade é a expressão da essência de Deus. Então essa é a coisa que está na cabeça da lista. Vocês estão ligados a Ele, vocês são membros uns dos outros. Então deixai de falar a mentira, falai a verdade um com os outros, porque vocês são o corpo de Cristo, um só corpo. E não há nada que cause mais destruição do que a mentira. Não mintam um para os outros. A vida prática de vocês deve ser uma vida de verdade na igreja, de verdade quando estiverem como igreja espalhados pelo mundo, porque vocês são um só corpo. Falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Está falando da igreja particularmente. O apóstolo Paulo diz em outro lugar, nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Vocês são o corpo de Cristo. Você está prejudicando você mesmo, o corpo de Cristo. E se você expressar isso de uma maneira quanto mais, você não é filho de Deus. Mas mesmo se isso esporadicamente acontecer, você fere o corpo de Cristo. Você não pode dizer que pode fazer um corte na sua perna e não está se ferindo. Você está se ferindo, você tem uma só cabeça, um só Senhor, uma só esperança, um só batismo. Um só. Tudo sofre. E todas as mentiras fluem da ideia, da mentira essencial de Satanás, de que alguma coisa é mais desejável do que a comunhão com Deus, que é a verdade. Então a mentira é o exato oposto da comunhão com Deus. Ninguém em mentira está em comunhão com Deus. Quando eu peco, eu acreditei numa mentira, de que aquilo que eu estou fazendo é melhor do que a comunhão com Deus, mesmo quando é a aprovação das pessoas, como os fariseus. Se a gente falar isso, as pessoas vão pensar isso. Então eles não tinham compromisso com a verdade, eles tinham compromisso de dizer, nós não sabemos, porque nós não vamos entrar nessa roubada de dizer isso, nós preferimos mentir. Mas como nós não queremos falar que estamos mentindo, nós vamos falar que a gente não sabe, porque isso vai deixar a gente numa situação melhor. E isso quebra a comunhão com Deus e quebra a comunhão com o corpo de Cristo, porque não há comunhão onde não há confiança, onde não há confiança mútua, onde não há fidedignidade mútua. A certeza, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, de que vocês precisam confiar uns nos outros. Não falem mentira, nem por omissão, nem por um olhar. Não falem, não deixem nada em vocês expressar mentira uns para com os outros, porque vocês são o corpo de Cristo. Estejam sempre livres para expressarem toda a verdade de Deus, porque no momento que entrar o fator da mentira, a comunhão é destruída, não só com Deus, mas a comunhão, mas ninguém é deixado livre para acreditar ou não acreditar.
Vocês começam a pensar se devem confiar ou não. E você começa a viver num estado policial em que todos são espiões de todos. Você não sabe mais o que é verdade e o que não é, quando ouve alguém, quando recebe um abraço. Paulo diz, esse é o primeiro aspecto do homem novo, deixar a mentira destrói a comunhão com Deus, então ela destrói a comunhão com o corpo. Deixar a mentira, falar a verdade um com os outros, porque vocês são o corpo de Cristo, vocês são um edifício, vocês estão sendo construídos para a habitação de Deus, vocês são pedras individuais, mas formam um só edifício maravilhoso, onde Deus habita. Protejam isso, expressem que vocês são homens regenerados, que vocês nada têm a ver com o mundo, e a primeira característica é essa, sabe, deixar a mentira, falar a verdade, e o motivo, porque vocês são membros um dos outros, porque essencialmente o diabo é mentiroso, porque a mentira causou todos os pecados, porque a mentira está atrás de cada pecado, todos os pecados de todos os homens, primeiro, são causados pela mentira. Vejam a mentira pelo que é, não é pelo que o mundo diz, pela fachada de moralidade, ser um cavalheiro, de que isso faz bem, de que isso vai construir um mundo melhor. A questão não é essa, a questão é muito mais profunda, muito maior, é uma questão de vida ou morte, é uma questão que faz mártires, é uma questão do amor profundo à mente de Deus, que é a verdade. Como é triste, eu gosto muito de ler biografias, mas como é terrível ler biografia, não é não? Eu já li a biografia de todas as pessoas que se reuniam, lutando contra o nazismo, sabe? Churchill, todos os grandes líderes do Ocidente, todos reunidos, todos debatendo como acabar com a maldade do nazismo, e depois no final você vê as imagens, as fotos, eles se abraçavam, aqueles homens, aí depois que passou anos, eles escrevem as suas biografias, aí tu lê o que eles diziam um do outro lá nos quartos, o que eles escrevem na biografia, acho que eles acham que anos depois, aí tu vê aquelas reuniões, aquela camaradagem, parece que está todo mundo lutando contra o mal, não é assim? Aí tu vai ler a biografia dos caras, aí um começa a dizer que coisas terríveis um dos outros, e esses são os líderes do mundo, são os governantes, essa é a característica do nosso mundo. A gente lê os seus diários, e o que eles nos dizem, do que eles falavam secretamente um dos outros, nos mostra a podridão do coração do homem. Esse mal está presente na totalidade da vida, mas isso deve ser inimaginável na vida de vocês, é o que Paulo diz. Você conhece as doutrinas da graça, você conhece a verdade profunda da soberania de Deus, então a primeira grande característica é: deixem a mentira. Vocês são filhos de Deus, são filhos da luz, vocês pertencem à verdade, e Deus não pode mentir. Abandonar a mentira e falar a verdade um com os outros, porque vocês são membros de Cristo, é a revelação de quem vocês são. Então Paulo diz: pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Primeiro a negativa: parem de mentir, pelo que deixar a mentira. Aí a injunção positiva: e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Então o motivo centrado no Evangelho, porque vocês são membros um dos outros, vocês são o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, e todas as mentiras estão calcadas nas concupiscências do engano, e todas as mentiras nascem na ideia de que qualquer coisa que você resolveu fazer é mais desejável do que a comunhão com Deus, que é a verdade. Portanto, a mentira é algo muito mais profundo do que simplesmente mentir é feio, mentir faz mal, mentir faz o homem infeliz.
a mentira e a verdade. Diz tudo a respeito do mundo e dos regenerados, de Deus e de Satanás, da igreja e do mundo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Nunca pensem antes igual os fariseus: se eu falar isso agora, o mundo vai achar isso e as pessoas vão pensar aquilo, eu vou... Amar a verdade é morrer como Jesus morreu, pregando a verdade. João Batista, que era a discussão naquele dia de Jesus e daqueles homens. Vamos ficar de pé, vamos orar. This dry and desert land, I tell myself keep walking on. Here's something up ahead, water falling like a song. An everlasting stream, your river carries me home. Let it flow, let it flow. My soul, a well that never will run dry. I've rambled on my own, never